Olá, estamos em mais uma edição do Fala Diversidade e hoje a nossa conversa é sobre drogas. Essa palavra pequena, mas que gera um enorme desdobramento na sociedade. E essa conversa, ela foi motivada por uma decisão recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que permitiu o uso de cannabis para fins terapêuticos. Bem, uma decisão interessante e importante para a saúde de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo impactante, uma vez que a conjuntura política está numa disputa de narrativas entre o conhecimento técnico, laicidade e o discurso moral e religioso. E para esse bate-papo eu convidei o Gabriel Elias, que é cientista político. Ele é o coordenador das relações institucionais da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede de iniciativa da sociedade civil, composta por pesquisadores, estudiosos, organizações não governamentais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a partir desse lugar da plataforma. Gabriel, muito obrigada por ter topado bater esse bate-papo aqui com a gente no Fala Diversidade. Eu queria que você já começasse falando um pouquinho o que é a plataforma e como que a plataforma, que foi tão importante nesse processo, né, dessa discussão, como que ela recebeu essa decisão da Anvisa? Primeiro, obrigado, Cíntia. Para a gente é muito importante estar aqui participando desse bate-papo. A plataforma é uma rede de cerca de 50 organizações da sociedade civil, grupos de pesquisa, movimentos sociais, ONGs, que trabalham para afastar a política de drogas do direito penal e aproximar da garantia do direito à saúde e dos direitos humanos. Nós trabalhamos em várias frentes de atuação, no campo de saúde mental, no campo prisional e também nessa pauta do acesso a medicamentos, que para nós é muito importante. Desde no final de 2013, ali, 2014, cresceu muito a importância do acesso a medicamentos formulados à base de cannabis. Vários grupos de familiares se organizaram para demandar das autoridades brasileiras a garantia desse acesso. A possibilidade de importar, a possibilidade de produzir, a possibilidade de utilizar esses medicamentos, especialmente, inicialmente, para as crianças que sofrem com epilepsia de difícil tratamento, epilepsia refratária, e que a cannabis tem um efeito muito positivo nessas crianças. Então, os pais, especialmente, pais e mães, passaram a se organizar para falar, olha, eu preciso desse tratamento, pelos meus filhos eu faço tudo. Então, foi o caso de familiares aqui de Brasília que começaram demandando a possibilidade de importação. Essa importação foi regulamentada pela Anvisa, só que tenho familiares também, minha avó e um primo meu fazem uso de óleos de cannabis e é uma importação que tem um custo muito alto. É muito caro e muito difícil de sustentar. Então, essa regulamentação feita pela Anvisa inicialmente, permitindo só a importação, foi muito restritiva. O que aconteceu desde então é que vários movimentos, associações que fazem parte da plataforma, inclusive, passaram a demandar uma ampliação nesse acesso. Seja a possibilidade de cultivo dentro do Brasil para que facilite e barateie os medicamentos, que hoje são muito caros para serem importados, e até mesmo o autocultivo, que é o cultivo dentro de casa das plantas de cannabis, que são facilmente, através de cursos de curta duração, são facilmente preparados os óleos que são utilizados para o tratamento para essas doenças. E aos poucos a gente está descobrindo várias outras doenças e sintomas que podem ser tratados através desses medicamentos. Bom, como a gente viu a decisão da Anvisa? A gente viu de forma muito crítica, porque foi uma decisão muito restritiva. Tinham duas discussões. Uma delas era a possibilidade de comércio de medicamentos em farmácias e outra a possibilidade de plantio no Brasil para a produção desses medicamentos. A primeira decisão foi no sentido de que é possível sim comercializar esses medicamentos em farmácias. Só que a segunda decisão foi, por 3 votos a 1, negar a possibilidade desse plantio no Brasil. Isso é muito ruim, porque isso encarece muito, isso vai depender de que todo medicamento que seja vendido em farmácias no Brasil tem que ser importado, seja o medicamento em si ou os insumos para o preparo desse medicamento.
Isso limita muito a possibilidade de tratamento através de medicamentos formulados com base na cannabis. E a gente tem a noção de que isso tem que ser visto do ponto de vista do direito à saúde. Saúde é direito e a gente não pode restringir dessa forma de que só quem tem muito dinheiro para pagar esse tratamento pode ter acesso a esse medicamento. Então, olha só, ao mesmo tempo que a Anvisa ela dá um passinho para frente, mas ela também parece que faz a gente pensar que a ideia de tolerância zero, a ideia de um controle, né, excessivo sobre essa possibilidade de escolha e às vezes, como a gente está vendo, de necessidade, seja monitorada, né, por outras questões. Então, evitar o cultivo, não se pensa de repente que é possível o cultivo dentro de uma regulamentação. As pessoas têm uma ideia, né, de que liberar é não regulamentar, né, não pensar como isso pode ser feito. E talvez por isso esse discurso moral acaba atravessando essas decisões, né? É trágico, Cíntia, porque o que as instituições brasileiras estão fazendo é privilegiar o combate às drogas e com base nesse pânico moral que se construiu sobre o uso de drogas, a gente prefere evitar que outras pessoas consumam as drogas para fins recreativos do que garantir o acesso a medicamentos a quem realmente precisa. A gente está trocando a vida dessas pessoas, o direito à saúde dessas pessoas que precisam desses medicamentos pela guerra às drogas. A gente prefere a guerra às drogas do que a garantia de saúde das pessoas que precisam desses medicamentos. Isso, inclusive, se revela também em uma outra restrição que a Anvisa colocou, que é a do componente THC nas substâncias que podem ser comercializadas no Brasil. O THC é o tetrahidrocannabidiol, que é a substância que dá mais efeito psicoativo, o canabidiol dá menos. E a Anvisa colocou essa restrição, não pode ter mais do que 0,02 de THC nas substâncias que serão comercializadas nas farmácias no Brasil. Isso é muito ruim, porque esse medo do efeito psicoativo que outras substâncias legais, inclusive, têm, e muitos medicamentos têm. Com certeza. E que o governo coloca esse temor de que a gente não pode permitir que isso seja comercializado, porque as pessoas vão ficar doidonas. E isso é muito grave, porque tem doenças que são tratadas melhor através da combinação de THC com canabidiol. O sistema endocannabinoide tem um mecanismo que é conhecido como efeito comitiva. Isso significa que uma substância ela faz mais efeito, ela tem maior efeito quando combinada com outras substâncias da cannabis. Então, o Osmar Terra tem falado muito, Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social, ele tem falado muito o ministro da Cidadania agora, né? Ele tem falado muito, inclusive, de canabidiol sintético. Isso é de uma burrice sem tamanho, porque o custo é muito mais alto. O plantio de cannabis é mato. Pode ser, você jogar uma semente aqui, vai nascer. E a gente está deixando de fazer isso para garantir que não tenha a possibilidade de uma pessoa ter um efeito psicoativo que pode conseguir na esquina da rua aqui, de forma descontrolada, de forma mais insegura e tudo mais. Então, assim, infelizmente a decisão é muito limitada. A gente acha que isso é ruim, porque a gente espera e há um movimento, e hoje a maioria da população defende o acesso a medicamentos formulados com cannabis, e a gente acha que está na hora das instituições avançarem, e eu acredito que vão. Existem duas discussões hoje acontecendo no Senado e na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados tem um projeto já mais avançado para discutir como regulamentar a cannabis para fins terapêuticos. E eu não tenho dúvida de que nos próximos anos a gente vai ver isso regulamentado de forma mais avançada. Eu fico pensando, né, como que existem tantas entrelinhas nas decisões, né, políticas, né? Porque quando você autoriza o consumo de algo que é caro, você tem uma decisão de classe, né? Uma decisão de classe social.
Então, ainda circulando e promovendo no imaginário que somente as pessoas que têm acesso e recurso são pessoas que teriam uma certa responsabilidade no consumo e no uso, né? É como se isso, sendo acessível para outras camadas, né, mais populares, com maior vulnerabilidade, isso se transformaria em algo que seria recreativo. Né? Então, a figura do recreativo e da saúde, elas ficam sendo usadas num jogo perverso, onde você estabelece, né, quem é que precisa e quem é que não precisa, né? Com certeza, até porque o efeito terapêutico ele serve para várias coisas, desde reduzir a ansiedade, o tratamento de doenças como dor de cabeça, até coisas mais graves como epilepsia. E o que a gente defende é que o Estado não tem que falar isso pode, isso não pode. Isso é uma decisão que idealmente deveria caber a cada indivíduo. Se eu quero ou não usar. Mas, no caso do uso terapêutico, no mínimo, deve caber ao médico essa decisão. Verdade. Até porque o uso terapêutico, às vezes, até limita a própria decisão, né? Às vezes o paciente está precisando mesmo, ele fica até sem possibilidade de decidir, né? Sobre aquilo que ele está precisando. Mas, enfim, o nosso tempo é um bate-papo rápido mesmo. Mas eu queria um pouco só te ouvir mais falando, porque é isso, essa discussão da questão da droga, ela acaba passando por várias políticas, né? Mas algumas drogas ficam apenas em algumas políticas, né? Como a questão da segurança pública. E às vezes as pessoas transformam a luta política pelo acesso à saúde como num oportunismo, né? Sendo que a gente sabe, inclusive, que é muito importante que a criminalização de algumas drogas siga por uma questão econômica. A gente sabe de como que a roda roda, né? Então, como é que a gente vê hoje, né, a nova política de drogas, que também chegou com a nova, que parece algo que não é novo, né? Mas publicada nesse ano, que sinaliza a tolerância zero, né? A total abstinência, um discurso altamente moralizador, a entrada de um financiamento de um imposto do recurso público sendo repassado para um segmento religioso específico. Como é que você pode falar aí para a gente pensar estratégias diante dessa situação? Como é que você acha que 2020 chega aí nessa questão da política de drogas? A gente está vivendo essa situação que ao mesmo tempo, super contraditória de avanço no campo da cannabis medicinal e um retrocesso enorme na política de drogas relacionada à segurança pública e ao tratamento de usuários. Sim. A gente está vendo aí como os governos estaduais e o governo federal têm aplicado a dinâmica de guerra mesmo, cada vez mais declarada, cada vez mais radicalizada, que gera uma estatização dos homicídios no Brasil. Cada vez mais os homicídios estão sendo cometidos pelo Estado e menos por indivíduos. Então, isso está sendo um resultado direto da política de drogas que é defendida e aplicada por esse governo federal, do governo Bolsonaro e os governos estaduais. Ao mesmo tempo, isso vem junto com uma mudança perpetrada pelo grupo do Osmar Terra e da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é da manicomialização da política de drogas no Brasil. A política de drogas tem sido a forma de resgatar os manicômios como instrumentos de controle social. E isso está sendo efetivado através das comunidades terapêuticas, especialmente, que cada vez tem menos controle e cada vez tem mais recurso público, o que, de forma muito trágica, novamente, enfraquece o sistema único de saúde e o sistema público de tratamento de usuários de drogas, que a gente tem mais condições tanto de influenciar a forma como atua, quanto de controlar os excessos e a forma como está atuando. Então, o que está acontecendo é realmente trágico. E é trágico especialmente porque a política de drogas ela está permeada por uma discussão de classe, com uma discussão racial, com um viés de controle social. O que é droga e o que não é? Por que eu posso chegar em casa, abrir um uísque, colocar com 2 pedrinhas de gelo e alguém não pode usar outra substância? Por que uma droga é considerada legal e outra é considerada ilegal? Isso tudo está permeado por dinâmicas de classe, por dinâmicas raciais, que a gente ainda não conseguiu romper. Eu acho que a gente, infelizmente, deve piorar um tanto antes de melhorar nesse quesito,
mas eu acredito que a nossa reforma da política de drogas e o que a plataforma defende em termos de reforma da política de drogas é que a gente precisa mudar a forma como a gente vê a política de drogas, da mesma forma como a gente tem que mudar a forma como a gente vê a sociedade. A gente não vai bastar para a gente acabar com a proibição das drogas. Sim. A gente precisa acabar com a proibição das drogas da mesma forma como a gente precisa acabar com a desigualdade social e precisa acabar com o racismo no Brasil. Se a nossa política de drogas não tiver ligada a isso, a gente pode não só não avançar, como usar a mudança da política de drogas para retroceder ainda mais. Então a gente defende, por exemplo, que associações tenham o direito a plantar, que não seja uma coisa restrita a grandes empresas que vão poder utilizar a legalização para ter mais lucro, né? Ter mais lucro e usar a saúde das pessoas para conquistar mais lucro, como foi feito no caso do tabaco, como é feito hoje no caso do álcool. Isso não é o nosso objetivo. A gente quer mudar a política de drogas, mas conectado com uma mudança na sociedade. A gente precisa enfrentar os grandes problemas e a política de drogas é um desses problemas. Joia. E ouvindo Gabriel aqui finalizando, né, com um projeto muito maior de sociedade, é que a gente vê a importância da diversidade das narrativas, né? Porque não é à toa que a gente tem um canal para pensar exatamente essa pluralidade que permita, então, esse diálogo, essa conversa, porque os temas eles não são isolados, né, Gabriel? Eles são extremamente conectados, né? O projeto de sociedade é muito maior. Gabriel, agradecer muito, muito mesmo a sua contribuição. Sempre gosto muito de te ouvir, né? E nos sentimos muito honrados. E você que assistiu o nosso bate-papo, se gostou, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, né? Porque é muito importante para que a gente continue esse projeto de poder levar a diversidade de narrativas. É assim que a transformação social vai se dando. Quando discursos hegemônicos começam a ficar mais vulneráveis e começam a se problematizar a partir dessa diversidade tantas que existem, porque são muitas existências. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Gabriel. Valeu, Bom sim, demais.